Olá a todos, estou aqui para dar continuidade com vocês, aula 7, que corresponde à primeira aula da semana 4 da gente, da disciplina de Física, e hoje o objeto de conhecimento vai ser deslocamento, distância percorrida e tempo. De acordo com o que nós vimos nas aulas anteriores, nós temos a relação que deslocamento, ele corresponde à variação de posicionamento de um corpo em relação a um referencial sempre em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, vai ser o espaço final menos o espaço inicial que o corpo ocupava em um instante anterior em um determinado, vamos dizer, sistema referencial. Então, o ΔS, ele pode ter valores tanto positivos como negativos. Quando o trajeto ocorre no mesmo sentido da trajetória padrão, nós temos que é um ΔS positivo. Quando você tem que é inverso ao padrão, é ΔS negativo. Geralmente, na maioria dos sistemas, a variação do trajeto é dada como positiva quando ocorre da esquerda pela direita, bem próximo do plano cartesiano que vocês já veem lá em matemática. Então, eu quero que vocês lembrem também que, a partir do ΔS, você pode classificar o movimento como progressivo, quando ele é positivo, como negativo, e isso ele é um nome de retrógrado. Então, ΔS positivo, você tem um movimento progressivo, ΔS negativo, você tem um movimento retrógrado. Já por um corpo é o tamanho da trajetória desenvolvida. Por exemplo, se o cara vai e volta imensas vezes, o medidor, aí nesse caso, ele não quer saber. Ele só quer saber o espaço inicial e o final para o deslocamento. A distância percorrida, ele sempre vai ter aí por completo. Então, a distância percorrida ela tem um diferencial em relação à trajetória. Ela nunca vai ter um valor positivo, um valor negativo. Sempre vai ter um valor ou nulo ou positivo. Professor, por que isso ocorre? Você tem que a distância percorrida, ela é a soma dos módulos da variação de espaço. Então, você não vai ter valores negativos. Sempre você vai ter valores positivos, porque trata-se de um módulo. Então, é possível dizer o seguinte: D e ΔS, eles só são iguais com uma única condição. Você está no movimento retilíneo e com o mesmo sentido da trajetória. Então, vocês têm aqui do lado direito um mais aí dentro do parêntese e uma setinha apontando para lá. Então, você está dizendo que naquele sentido o movimento é positivo. E vocês podem ver aqui também que você tem o corpo no ponto B e o corpo também no ponto J. E uma seta vermelha indicando que ele está saindo de B e indo para J, devido ao sentido aí da setinha. Então, você tem que ele passa por várias posições e você vai olhar o espaço final e o espaço inicial. Você tem que cada distância dessa aqui é 1 metro. Então, essa distância aí, o padrão dela de unidade é 1 metro. O espaço percorrido, ele vai ser determinado pela soma do deslocamento parcial. Professor, mas aí só tem um deslocamento. É por isso que dá igual. E ele dá igual também, e ele dá igual, inclusive, porque está no mesmo sentido da trajetória. Professor, ainda não está muito claro. Vamos lá fazer a conta? Por exemplo, quando ele sai do ponto B, você tem que a posição inicial de B é -2. Quando ele chega no ponto final J, você tem que a posição aqui é 6 metros. Então, o ΔS, a variação do espaço, vai ser o S final menos o S inicial. Então, 6. Esse menos aqui é da fórmula, menos 2, que é a posição inicial. Menos com menos dá mais, 8 metros.
Então, o deslocamento é 8 metros. A distância percorrida também vai ser de 8 metros. Por quê? Você só teve um intervalo. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. O movimento aí é progressivo. Então, D e delta S são iguais. Uma dica já aí para vocês, muito que vocês podem utilizar muito lá no futuro. Você tem que o movimento é progressivo. Quando o movimento é progressivo, quando delta S é positivo. Quando o delta S é positivo? Quando ele tem o mesmo sentido da trajetória padrão. Já quando você tem o deslocamento e a distância percorrida diferentes, são os outros casos. Por exemplo, inclusive no retilíneo, você tem que D e delta S, eles podem ser diferentes. Por exemplo, quando ocorre em sentido oposto à trajetória, você tem aí, olha, que a trajetória é da esquerda para a direita. Então, você também tem que, por exemplo, se ele fizesse da direita para a esquerda, o ΔS já era negativo. Então, nós temos o seguinte, quando você tem alteração de qualquer forma aí do trajeto do corpo que fique no sentido oposto ao preferencial da trajetória, você tem que eles vão dar diferentes. Vamos supor aqui uma situação novamente. O cara saiu para o B, chegou no J, olha aí, e depois ele sai do J e vem para o G, como as setinhas aí estão indicando os sentidos. Nós temos que a variação ΔS, ela só depende do espaço inicial, que foi lá em B, olha, e o espaço final, que foi em G. Então, vai ser SG, que é 3, menos 2. Por que menos 2? Porque menos 2 é inicial. Professor, e por que não é esse valor de J? Você lembre que é o final e o inicial do movimento. Ele não quer saber dos intermediários. Então, você vai ter que é 3 menos 2. Dá 5. Por quê? Menos com menos aqui vai dar mais. Então, 3 mais 2, 5. Já a distância percorrida vai ser a soma desses módulos de forma parcial. Então, você vai ter de fazer o deslocamento de B até J e depois de J até G. E somar os dois em módulo. Então, de B até J, você vai ter que vai ser 6 menos 2, como nós fizemos lá na questão anterior, dá 8, mais o deslocamento de J até G. Então, G é o final, olha, 3 menos 6. 3 menos 6, menos 3. Então, é esse carente aqui em módulo. Professor, tá soma com número em módulo, como eu faço? O número em módulo sempre é o valor positivo. Então, vai ser 8 mais 3, 11. Então, olha, o deslocamento deu ΔS, que é 5 metros. A distância percorrida é 11 metros. Então, quando tem mudança de sentido aí do movimento, você tem que D e ΔS não são iguais. Outro tipo de trajetória que nós também já vimos é uma trajetória cíclica, curvilínea ou fechada, como vocês queiram chamar. Professor, qual é a diferença de um movimento cíclico ou em trajetória fechada? O cíclico só quer dizer que ele se efetua mais de uma vez seguida. Por exemplo, o carro de Fórmula 1, ele tem dado determinado número de voltas numa pista fechada. Então, a trajetória é fechada, o movimento cíclico é quando você repete. Então, quando você tem a trajetória fechada, e você quer calcular o tamanho aí do deslocamento em uma volta completa, que fique bem claro, você tem que o deslocamento sempre é nulo. Por exemplo, durante um ano, a Terra dá uma volta lá completa em torno do Sol. Então, você tem o quê? Que o deslocamento da Terra durante um ano é zero. Por quê? O espaço final dele vai ser igual ao espaço inicial. Ele vai estar na mesma localização do espaço geográfico. Então, você tem lá que vai ser zero o deslocamento. Então, já tem uma diferença aí de cara. Por quê? A distância percorrida, já que ela se movimentou, já que entrou em movimento em relação ao referencial,
ela vai ser o tamanho da trajetória, então você vai medir lá. Eu quero que vocês lembrem também que espaço percorrido, ele sempre vai estar em metro, como unidade padrão no sistema internacional. Mas você pode encontrar algumas variantes, como centímetro, milímetro, quilômetro, decímetro, tudo isso, mas você tem que o base no sistema internacional é o metro. Assim como o tempo em segundo. Então, o sistema internacional sempre ele é caracterizado como metro, como unidade padrão de tamanho, e segundo como unidade padrão de tempo. Então, também já quero dizer a vocês que essa ideia do sistema em trajetórias fechadas, ela é muito clara e vai ajudar vocês em muitas questões. Por exemplo, eu trouxe uma questão aqui que diz o seguinte: um carro de Fórmula 1 percorre um circuito fechado, cujo comprimento é de 5,5 quilômetros. Sabendo que, durante uma corrida completa, o carro completa 20 voltas nessa pista, determina o espaço percorrido e o deslocamento desse veículo durante uma prova completa. Então, olha, ele está dizendo que a prova é completa, que então você vai ter que ele vai ser 20 ciclos completos. Essa questão aí, ela é uma questão adaptada de um vestibular. Então, se cair uma questão de deslocamento e distância percorrida em vestibular, ela vai ter essa cara aí mais ou menos. Ele vai lhe dar tipo um trajeto, pede o deslocamento e o espaço percorrido. Então, eu adaptei ela porque eu tirei os itens de marcação. Então, vamos lá. O espaço total percorrido é 110 quilômetros. Por quê? Ele deu 20 voltas de 5,5 quilômetros. Então, 20 vezes 5,5, 110. Então, a distância percorrida dele vai ser 5,5 quilômetros. O deslocamento vai ser nulo. Por quê? Já que ele deu voltas completas, você tem que o espaço final e o espaço inicial dele vai ser o mesmo. Olha que legal. Então, você tem que o deslocamento é nulo, já que é um movimento cíclico e repetitivo, então o espaço final e inicial é zero. Sabendo disso, lá no Classroom de vocês tem uma atividade, assistam a aula, qualquer dúvida reassistam. Eu vou estar de modo síncrono com vocês até o final do horário agora, via WhatsApp. Qualquer dúvida estarei por lá. Bons estudos. Até mais.